pessoal. Olha lá, hein? Eu vou dar prova se vocês não ficarem prestando atenção. Pode deixar. Então vamos lá, Vamos lá. pessoal. Olha, eu esqueci de passar, por exemplo, a apostila. Eu vou passar já. Só um segundinho. Me falem se aconteceu algum problema, tá? Porque eu mudei de servidor. Eu acho que não vai dar problema porque eu testei, tá? Depois que eu mudei tudo, eu testei. Só um segundinho, só que eu já... É a apostila 9. Cheguei na Barra Funda, vou sentar aqui no banco. Você chega o seu é Barra Funda, né? Sim, sim. Eu vou chegar no Tietê. Ficar sentado aqui e ver aula. Daí você vai lá pra Casa do Chapéu, né? Lá na... São Miguel. Puta que pariu. Daí para São Miguel é triste. Metrô Itaquera, mais um Cara, busão já era. não, mas daí pro metrô Itaquera é quase... Uma horinha, né? 45 minutos, uma hora. Você Ah, conhece cara, bem não São é. Miguel. Cara, não é isso não, cara. É muito mais, cara. Você vai Como gastar umas esquecer? 3... Você vai gastar umas 3 horas para chegar aí. Nada. 1h30, porque de Itaquera até a casa do meu pai tem um busão de mais meia hora. Mas até esse busão chegar... Assim, não me engano, é até a hora que ele chegar. Daqui umas 4 horas, cara. Eu vou dar Beleza, eu criei o cupom aqui para aula. Deixa eu depois eu colocar pego aqui a apostila. Não, beleza. Cupom para a aula 9. Beleza, já está aí o cupom para vocês. Vamos lá agora, o que interessa. Vocês estão vendo a tela direitinho, né? Sim. Yes, Então, beleza, vamos lá. Esse é o Atlas padrão nosso. Quem tem que comprar da Edneia para guardar, entendeu? Aqui é a teoria, relembrando, eu sempre vou deixar esses slides. Por quê? Porque cada rodízio, cada meridiano, ele tem, como se fala, uma transmutação no yin yang, para vocês entenderem. O tamanho das agulhas, que normalmente acontece, certo? Que nós temos no mercado, entendeu? A agulha 25 por 25 é de 1 polegada, é normalmente que a gente usa, e a de meia polegada, né? Claro, né? Se a gente for usar, por exemplo, o que eu aconselho, comprar, por exemplo, de 1 polegada, a de meia polegada, né? Tem sempre as caixas, que é o dia a dia nosso, né? A de 3 polegadas tem uma caixinha só de agulha unitária. Por quê? Porque é para colocar para ciático, esse negócio. Quem usa estética precisa de mais, mas normalmente, por exemplo, na clínica, lá na Joyce, são 2 caixas por ano, entendeu? Mais ou menos, de agulha. Por quê? Porque vem 100 agulhas. Você vai usar normalmente 2 agulhas por cliente, né? No máximo, né? Ou 1 agulha, depende da região do ciático que ele esteja. Entendeu? Então, normalmente é isso. Aqui é importante, isso cai em prova, tá? Que é a teoria de tonificação e sedação. Aqui é a maneira como você manusear a agulha de 90 graus, né? Aqui é as agulhas de 15 graus, entendeu? Que é o chicote do dragão. Na realidade, aqui tem a parte do chicote do dragão. São 3 famílias aqui, né? Na outra são 5. Aqui dá 3 famílias, mais ou menos. Só o simples regulagem na agulha é uma família que inventou isso, tá? Então, cada coisinha que ensina, ó, 15 graus é uma família. Da regulagem, antigamente o chicote do dragão, a gente dava o choque
estalado, que a gente chama. Como assim? A gente dava a estalada na cabeça da agulha. Como que é estalada? É difícil explicar, né? A gente dava passava a mão assim na bunda da agulha, assim, de um jeito que, por exemplo, a agulha não mexa e você consegue, você dá, na realidade, isso, meu mestre explicou, cientificamente, você dá uma carga de carga estática na agulha. Entendeu? Então a pessoa normalmente sente um choque. Esse é o chicote do dragão, por isso que chama chicote do dragão, porque você fica mexendo a bunda da agulha, entendeu? Mas a gente não usa desse jeito porque tem que ter prática para fazer isso. Essa é a maneira que a faculdade ensina hoje. E aqui é a regulagem, né? Que o que é quando a gente coloca a agulha, a gente colocou a agulha, daí a gente mexe para frente e para trás até dar o formigamento, peso ou choque. Quem tem mais experiência, mexe a agulha e faz o movimento para cima e para baixo. Mas quando você faz o movimento para cima e para baixo, eu acho muito dolorido. O chinês, se você for no hospital chinês, ele vai fazer assim, mexendo, parecendo um parafuso. E eu não gosto disso, entendeu? É a sensação muito chata. Então, para você não perder paciente, você enfia a agulha até a posição certa e mexe devagarzinho para frente e para trás. Uma hora ela vai. Não faz sentido só de um lado, porque você vai enrolar o músculo. Faz para frente e para trás, assim, com o dedo, ó. Entendeu? Devagarzinho. Tá? Até gerar o peso, choque, esse negócio. Daí acontece. Normalmente, quando a mão boa da pessoa, você tem que pensar no choque. Quando você. O meu mestre fala, é tudo intenção. Você pensa, isso aqui vai dar estimular, isso vai dar estimular, daí dá o estímulo, entendeu? Aqui é o rodízio, a gente está hoje é aqui, baço e pâncreas. Baço e pâncreas é na perna, por isso que chama TSU, tá? Ele é da família Taim, da mesma jeito da família do pulmão. Então, baço e pâncreas e o pulmão são primos, tá? Então, a doença passa do pulmão para o baço e pâncreas, e do pulmão para o baço e pâncreas. E do baço e pâncreas para o pulmão. Vamos lá. Baço e pâncreas é um dos pontos importantes do nosso corpo, tá? Porque ele... Alguém me perguntou alguma coisa? Pessoal, não sei se vocês... deixa eu ver aqui na conversa. Não. Se vocês forem, por exemplo, fazer alguma pergunta, alguma coisinha, abre o microfone e falam, tá? Porque daí fica mais fácil. Fica mais fácil, tá? Ok. Entendeu? Fala assim, tem uma pergunta. Porque eu não estou olhando a tela do session, tá? Eu não tô olhando a tela, tá? Tá bom, pode deixar. Você veio aqui? Olha quem veio aqui, ó. Ó. Patinhas, patinhas, patinhas. Deixa eu tirar aqui a coleirinha que você tava lá fora. Só um segundinho só, pessoal. Deixa eu só tirar a coleira dela. Você vai ficar para dentro agora? Vai. Deixa eu só... Me dá só um segundinho só. Vem para cá. Vou fechar a porta, porque senão ela sai. Tá sem coleira? Ela tem uma guia de 10 metros para ela passear. Deixa eu... Aproveitar, pegar meu copo aqui. Voltamos. Vamos lá. Um ramo secundário do meridiano do estômago, que sai do E40, tá? Ponto conexão,
lembrando, quem lembra do E40, E40 é um ponto coringa, hein? O que o E40 faz? Lembra? Alguém lembra? Analgesia? Nai. Kleber perdeu a chance. Quem mais? O E40. O E40. Viviane tá dormindo. Eu vou falar para vocês abrirem a câmera, hein? Apesar que eu vou estar controlando muito, não, porque eu vou estar no slide. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vocês não sabem? De cabeça, não. Eu tô me organizando aqui. Pegar os O cadernos, as E40, coisas do cara. o E40 é o ponto para tirar a mucosidade. É um ponto extremamente importante. Um dos pontos extremamente importantes. Qualquer coisa que tenha, por exemplo, que o corpo não deve ter, nós usamos E40. Como assim? Colesterol alto, é um exemplo. Gordura no nosso corpo, no nosso sangue. Catarro. Tudo que é considerado mucosidade pela medicina chinesa. Tá? Então a gente usa E40. Não é só ele, tá? Tem outros, por exemplo, colesterol alto, a gente usa o outro ponto VB34 junto. Tem umas combinações, tá? Por que disso? Porque são pontos coringas. Lembre-se sempre, pontos coringas são os pontos que a gente cobra em prova. Por quê? Eu não cobro muitos pontos de vocês, só que eu conto com aqueles pontos específicos, aqueles assim, puxa, eu fiz o tratamento na pessoa, mas eu poderia colocar mais esse ponto para estar ajudando ela mais rápido, entendeu? Então, esses pontos são pontos de experiência do mestre. Por exemplo, IG11. IG11 é um ponto extremamente importante. Por que é importante? Alguém lembra do IG11? Intestino grosso 11. Para que serve? Tese de doutorado. Nossa família é a única, uma das poucas famílias que falam isso. O que é o IG11 ou outro ponto coringa? O que ele faz? Alguém lembra? Não? Viviane, Orlando, Kleber. Não. Pressão alta, gente. Não. O IG11, ele é auspicioso para você sedar para tirar pressão alta, tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando tonifica o IG11, porque ele pode aumentar a pressão. Tese de doutorado isso, tá? Vamos seguindo, pessoal. Para vocês verem quanto que é importante, né? Alguns pontos. Então tá. Na prega do tornozelo, indo até a hallux, dedão do pé, onde se superficializa e passa a voltar ao trajeto ascendente no meridiano yin do membro inferior. Tu, Tain, que aqui está mostrando aqui na parte interna da perna, tá? Do baço e pâncreas, que inicia seu trajeto na borda medial do hallux, próximo ao canto inguinal entre a unha e a cutícula da parte externa do dedão do pé. Outra coisa que a gente cobra na prova é onde estão os meridianos, tá? Como assim? É claro, né? Você tem que saber onde está, né? São 12 meridianos. São 3 dentro da perna, 3 fora da perna, 3 de um lado, sendo, como se fala, 6 na perna e 6 no braço. Então, por quê? Porque tem da parte de dentro 3, na parte de fora 3 da perna. No braço é na parte de dentro do braço e da parte de fora do braço. São mais 3, 6. São 12 meridianos, tá? Então, é muito pouco meridiano para vocês não decorarem, tá? Por isso você tem que decorar, como se fala, entender, como se fala, onde que é, certo? Aqui na perna, só você bater o olho, você tem que saber o quê? Tem o meridiano do rim, dentro da perna. O meridiano, qual que é o outro meridiano? Do fígado, tá? Então, vocês vão sabendo, vão... com o tempo, vocês vão decorando. O meridiano segue pelo bordo do pé, passa anterior manelo medial, pelo bordo posterior da tíbia, alcançar a parte interna do joelho e pela face interna da coxa, tomando o trajeto mais anterior
dos 3 meridianos indo membro inferior. Chegando no abdômen, divide-se o ramo profundo e um superficial que se situa lateralmente ao meridiano do estômago. Abrindo lateralmente ao atingir o tórax, onde passa por fora da linha mamilar, chegando ao segundo espaço intercostal, de onde volta a descer o sétimo espaço sobre a linha axilar anterior. O ramo profundo penetra o baço, seu órgão correspondente ramifica no estômago, cruza o diafragma e conecta-se o meridiano do coração. Sobe ao longo do esôfago até a garganta, termina ao atingir a base da língua. E outra coisa, você também tem que saber aonde começa o meridiano. Você não precisa saber o ponto, mas você saber onde começa, sim. Por quê? Olha aí a setinha. Todas as apostilas eu coloco uma setinha aqui, ó. Se vocês estão olhando, entendeu? Por que isso? Para vocês saberem, como se fala, a direção do meridiano. Aqui é o vídeo que nunca passa, porque eu não sei porquê, o PowerPoint sempre faz uma zoeira, então depois eu passo o vídeo para vocês, tá? Vamos lá, agora a gente entra na teoria dos tratamentos dos pontos do baço pâncreas, dos 5 dos pontos especiais, tá? Lembrando que nossa família ela sempre ensina os 5 pontos, os 9 pontos especiais, né? E explica o porquê de cada coisa. Esse tipo de coisa é só a nossa família tem, normalmente. Eu não vi outra família ensinando dessa forma. Por que que nós ensinamos dessa forma? Para que você tenha uma prática. Como assim? Quando você terminar de aprender essa apostila comigo, você já pode aplicar, entendeu? Então, você tem um mínimo de prática do dia a dia, você consegue trabalhar já nos parentes, em casa, você consegue fazer normalmente o que você precisa, tá? Para estar desenvolvendo cada vez mais. Ponto poço. O ponto poço, certo? É o quê? É opressão interna. Imagina você caindo dentro de um poço, é tudo apertado. Então, normalmente, ele é para se sedar, porque está tudo em excesso. Então, poço é opressão interna. Ponto riacho. Ponto riacho, quando a gente está na floresta ou está em algum lugar, a gente está com muita sede. Então, a gente não vai no rio beber água. A gente vai no riacho, porque o riacho é calmo. Então, a gente não se afoga no riacho. Então, a gente pega a água de um riacho. Por isso, riacho tira calor interno. Ponto lagoa. Quando a gente lembra da lagoa, é que eu não sei se vocês olham a Lagoa do Taquaral ou a lagoa, alguma lagoa. Se vocês olharem na internet, lagoa pequena, vocês vão ver que a água é parada, é totalmente parada. Tanto que tem, por exemplo, até mosca em cima da água, entendeu? Tem, como se fala, bichinhos na água. Então, é uma água calma. Então, a lagoa, a gente tem que movimentar a energia da lagoa. Então, a gente tem que regular a lagoa. Ponto rio. Nossa família é a única que ensina como ponto rio para tirar tosse crônica. O ponto rio, vocês não sei se vocês já viram um rio mesmo. Quem tem uma oportunidade de ir para Piracicaba, vai ver um rio real. Um rio forte, a água é forte. Se você cair no rio, você se afoga, você engole a água. Por isso tira tosse, porque você engasga, né? Você não consegue respirar. Então, é tosse crônica. Por isso que o ponto rio a gente pode sedar, tonificar ou regular. Depende da situação, tá? Ponto mar. Ponto mar, quem teve a oportunidade de ver o mar, você está sentado na areia, você vê a onda jogando água em cima de você. A energia de fora para dentro da terra. Então, é um ponto auspicioso para se tonificar, tá? Pessoal, por que eu falo desse jeito como analogia? Para vocês conseguirem decorar essa analogia, para vocês entenderem. Ponto poço é para sedar. Por quê? Porque é apertado. Ponto riacho. Eu tô com sede, calor, eu vou tomar água. Calor, eu vou sedar. Ponto lagoa é parado, não tem movimento. Então eu vou movimentar, regular. Ponto rio, nossa, ponto rio, se eu caio no rio, eu começo a engasgar, então eu tenho tosse crônica. Então, mas eu posso fazer qualquer coisa no ponto rio, tonificar, sedar ou regular. Ponto mar, eu estou sentado aqui, a onda me bate jogando água em mim, a energia de fora para dentro, é tonificar. Então vocês conseguem fazer essa analogia, tá? Fora o ponto 5 especiais, nós temos a teoria de mãe e filho. Mãe, nós tonificamos o ponto quando tem insuficiência.
E filho, nós sedamos, porque o ponto está com excesso, aquele meridiano está com excesso. Entenderam, pessoal? Eu vou estar repetindo isso até o meridiano, o último meridiano. Depois disso, é prova. Se você decorou, decorou. Não decorou, se estrumbicou. Entenderam? Sim, senhor. Então, beleza. Continuando, pessoal. Aqui é a teoria dos pontos referente a mãe e filho. É a primeira teoria, a teoria A, né? Então, vamos lá. Lembrando que o principal tratamento relacionado com problemas do baço e pâncreas é problemas digestivos, edema, energia, sangue, posição dos órgãos. Esse meridiano é super importante, gente. Muito importante mesmo. Por quê? Porque o baço pâncreas, ele é responsável por algumas coisas muito importantes no nosso corpo, como hemorragia, tá? Ele é o ponto que é o meridiano que segura o sangue dentro das veias. As veias é o coração. Só que assim, a energia que segura o sangue dentro da veia é do baço e pâncreas. Quando a pessoa perde energia do baço e pâncreas, a pessoa começa a ter hemorragia, tá? Outra coisa, o baço e pâncreas, ele segura os órgãos no local. Então, por exemplo, se a mulher tem o útero caído, bexiga caída, ou qualquer pessoa que tem o útero caído, bexiga caída, rim caído, o estômago caído, o intestino caído, hemorroida, isso tudo é posição dos órgãos. Isso aí quem toma conta é o baço pâncreas, tá? Prolapso dos órgãos. Então, hemorroida também é um prolapso. Então, baço e pâncreas que toma conta nele, tá? Tá com, por que caiu? Porque ele tá com deficiência no baço e pâncreas. Se a pessoa está com hemorroida, é porque está com deficiência no baço e pâncreas. Se a pessoa está com algum órgão caído, é deficiência. Então, normalmente, a gente tonifica o baço e pâncreas e tonifica um pontinho extra, VG20, que é bem aqui em cima, no ápice da nossa cabeça, que eu vou ensinar para vocês mais para frente. Tá? BP5, ponto filho, quando a pessoa tem edema, depende do edema, mas colocamos aqui como edema, nós sedamos. Ponto BP2, ponto mãe, tonificamos. Quando tem prolapso dos órgãos, entendeu? Hemorragia, isso aí tudo é falta de energia. Agora, a teoria dos órgãos e vísceras, desculpa, a teoria dos pontos especiais, tá? Com suas próprias funções. Então, esses pontos é o ponto poço, riacho, lagoa, rio e mar, fonte, conexão, alarme e emergência. Vamos continuar. Ponto poço. Lembrando que, por exemplo, o poço começa com madeira, daí segue a sequência dos 5 elementos, como depois madeira vem fogo, depois o fogo vem a terra. Por que isso? A madeira cria o fogo cria a terra cria o metal e o metal cria a água, certo? E a água cria a madeira, entendeu? Por isso que tem essa sequência. BP1 é ponto poço, BP2 é ponto riacho, BP3 é ponto lagoa, BP5 ponto rio e BP9 é ponto mar. BP1. BP1, ele é na frente do dedão, tá? Ele é no dedão. Ele é bem aqui na parte externa do dedão, naquela parte da cutícula, né? Entre a cutícula, a parte rosinha, né? Onde dói mais. É para você saber que ponto poço é ali, né? Porque dói. Então a gente vai colocar 0,1 polegada ali naquela posição, 15 graus de agulha para a ponta do dedão. Não consegue fazer isso, mas essa é a regra, tá? Você pode colocar 90 graus, né? E você mexe, né? Sedando, né? Ou você sangra lá, se tiver alguma emergência, é de 3 a 5 gotas, né? Tiram umas gotinhas de sangue.
Ações literárias, regula o baço, interrompe sangramento, acalma a mente, que é o Shen, né? Agora, indicações literárias. Deixa eu pegar aqui um antialérgico, porque tá bravo o fígado. Essa hora é triste. Vamos lá. O lado, localização a gente acertou, tá bom. Ah, não, esse é o BP2, volta para o BP1. Indicações literárias: distensão abdominal, diarreia, vômito, falta de vontade de comer, hemorragia uterina na urina, nas fezes, nariz, vômito, agitação mental, depressão, depressão por excesso, suspiro, tristeza, distúrbio maníaco-depressivo, sonho excessivo, insônia, menstruação irregular, menorragia, distúrbio mental e sonolência. Indicações por experiência: tirar sintoma de opressão interna, como, por exemplo, pancreatite com dor e inchaço. Próprio baço, infecção, inchado, com ou sem sensação de dor. Então, nesse caso, por exemplo, normalmente a gente tira a dor do baço, né, e a dor interna da pancreatite, tá? E o inchaço da pancreatite. Que é difícil, tá? BP2, ponto mãe, né, e ele também ponto riacho. Então, se é ponto mãe, a gente usa como ponto mãe, ou se é ponto riacho, nós usamos como ponto riacho. A localização BP2, ele, sabe, tem a junta no dedão do pé. Então a gente tem a junta lá onde normalmente nós temos, como chama? O joanete, né? Na frente da junta, embaixo do osso, é o ponto. Você vai colocar meia polegada e você dá, tá? Então é ali que a gente acha o ponto. Ações literárias: clareia o calor, regula o baço, resolve a umidade e acalma a mente. Agora, indicações literárias: distensão abdominal, eólica abdominal, lombalgia, gastroenterite, indigestão, constipação, cansaço do corpo, dor epigástrica, vômito, diarreia, inchaço repentino nos membros, sensação de peso, opressão no tórax, agitação e insônia. Indicações de experiência: ponto riacho é para tirar calor interno no baço e pâncreas. Aparece como dor de cabeça, se sentindo pesado, como se tivesse um chapéu na cabeça. Outro caso é para dor lombar, com sintoma no rim. Calor interno do baço provoca o rim, com sensação de peso e não consegue curvar para frente ou para trás. Isso ocorre porque normalmente o baço e pâncreas é para dominar o rim, mas por estar em excesso não consegue dominar e ataca o rim, ação excessiva. BP3. A gente viu na frente da joanete, esse fica atrás, tá? Ele fica atrás na junta, na parte abaixo do osso, tá? Agulha de 90 graus, ali como tem mais carninha, pode usar uma polegada. Mas se a pessoa for muito magrinha, pode usar de meia também, tá? 90 graus. Ações literárias: resolve a umidade, fortalece o baço, estimula o intelecto que é o I, né? O intelecto, o chinês fala I, regula os intestinos, fortalece o músculo espinhal. Por isso que tem um estilo de Kung Fu que chama Yi Chuan, pensamento do punho. Na realidade, esse I pode ser intelecto, pensamento. Indicações literárias: gastralgia, distensão abdominal, eólica do intestino, indigestão, gastroenterite, disenteria, hemorroidas, artrite no pé, gota, lombalgia, deficiência do baço, estômago, cansaço, pouco apetite, memória fraca, pensamento confuso, atordoamento, dificuldade de concentração, sensação de peso, dor de cabeça frontal, burburismo, alimento nas fezes, constipação, dor, distensão abdominal e epigastria, dor crônica nas costas, fleuma, muco no pulmão. Agora vem a experiência. Ponto lagoa, movimento de energia do baço pâncreas, mantendo a circulação de energia líquido orgânico no corpo. Se ficar com insuficiência, causa edema ou transforma em muco. Tonifica para acelerar a circulação normal. Usando a teoria de ponto-fonte, trata o órgão
energia de dentro para fora, sendo naturalmente passeado no órgão. Então aqui, o ponto lagoa, ele é ponto fonte também. Na teoria, por exemplo, se a gente tiver, por exemplo, com a deficiência de líquido orgânico, lembre-se, edema, você tem duas coisas. Quando eu usar um E40, eu vou sedar. Por quê? Porque eu vou tirar muco, tá? Porque já está o muco lá. Ele é o catarro, ele já está lá. O baço e pâncreas, ele faz a circulação do líquido orgânico no nosso corpo, tá? Mas se ele está com insuficiência, entendeu? Ele causa edema. Por quê? Porque ele ou transforma em muco, porque não tem, pensa assim, se não tem líquido, fica grosso. Se fica grosso, vira muco. Como se chama? É uma analogia rústica, tá? Não é a 100% certa, mas ela é rústica para vocês entenderem. Vou dar um exemplo assim relacionado ao sangue. Se você tem bastante sangue, o sangue está normal, então a gordura no sangue não acumula, ela vai circulando, vai limpando esse negócio. Quando você tem pouco sangue e não tem e o sangue começa a ficar grosso, essa gordura começa a acumular, se transformando em colesterol, tá? Não é bem assim, tá? É só para vocês entenderem, tá? Não é a analogia correta, porque forma colesterol. Às vezes você tem a quantidade certa de sangue, mas está formando colesterol por uma outra coisa. É só para você entender que o líquido orgânico ele é muito importante para ele não se transformar em catarro, muco, essas coisas, tá? É que assim, muco, ele pela medicina chinesa, é tudo que não pode ocorrer no corpo. Por exemplo, um tumor é um muco, tá? Então, um abscesso é um muco, catarro é muco, colesterol é muco, tudo que como se fala, que não, o corpo não pode ter, eles consideram fleuma, né, pela medicina ocidental, né? Só que fleuma, se você colocar, é uma tradução complicada de você entender. Então, a mucosidade é mais fácil de você entender, tá? Porque em livros antigos aparece com uma tradução como fleuma, porque primeiro eles se traduzem do chinês para o russo e do russo para o inglês e depois do espanhol para o português. Antigamente era assim, hoje não, hoje vai para o inglês direto, então tem uma tradução mais fácil, mas os livros antigos não tinham isso. BP5, ele é ponto metal e ponto filho, né? Ponto rio, né? Além de ser ponto filho, ele também é ponto rio, tá? Na fossa anterior do manelo medial do tornozelo. Então, o que acontece? Você vai pegar o tornozelo, você vai fazer uma linha, um corte. Repara aqui na foto. O que eu acho que não dá para dar zoom. Não dá para dar zoom. Não tem controle de zoom aqui. Ampliar slide. Ó, tá dando para ver aqui? Vocês estão vendo? Nesse caso, você está vendo, você vai fazer um cruzamento no final do tornozelo, tá? Na parte de baixo do tornozelo com a parte da frente. Então você vai fazer um xizinho. Na ponta desse X, na frente do osso, é o BP5. Entenderam? Tá? Agulhar 90 graus, meia polegada, aí tem só osso, né? É difícil, né? Ações literárias resolve umidade, fortalece o baço, beneficia os tendões e articulações, acalma, abre os orifícios da mente. Shen. Indicações literárias, distensão abdominal, borborismo, dispepsia, vômito, diarreia, constipação, icterícia, hemorroidas,
dor no tornozelo, deficiência no baço, cansaço, lassitude, sonolência, letargia, vontade de deitar, alimento nas fezes, constipação, dor, contração dos tendões, dor na parte interna da coxa, síndrome de Bi do osso. Quando a gente coloca síndrome de Bi, é toda dor local, tá? Sensação de peso, dor de articulações, distúrbio maníaco-depressivo, agitação, pensamento excessivo, riso impróprio, pesadelo e melancolia. Todos os pontos podem ter a solução como síndrome de Bi. Por quê? O PI, na realidade, a síndrome de PI é a dor local, dor da junta, dor daquela região. Então, a gente coloca, e quando não existe um ponto naquela região, nós colocamos onde está a dor uma agulha. Nesse caso, essa denominação chama ASH, tá? Indicações de experiência. Ponto Rio, trata tosse crônica, sintoma principal. Então, aqui é a experiência, tá? É o que a faculdade nos informa. Ponto Rio, trata tosse crônica, sintoma principal do metal do pulmão. Terra é baço e pâncreas, que é mãe do metal. Quando o baço e pâncreas está com insuficiência, não tem energia para criar o filho, deixando o pulmão fraco. Acontecendo tosse. Acalma a tosse com BP5. Tem que tonificar o BP mãe e mar, tá? Lembrando que esse tipo de tosse tem sintomas de insuficiência no baço e pâncreas, sendo que você pode colocar P7, BP5, BP9. Se tiver catarro, você vai ter que colocar P10, E40, essas coisas. Você vai somando ao seu tratamento também. Também, pela teoria dos 5 elementos, pode ser usado como ponto filho, tá? Então, tem duas funções. BP9. Esse é um ponto muito importante, tá? Como que a gente faz? Nós seguimos, aqui se você olhar aqui, tem a tíbia. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Ó, tá vendo aqui o osso da tíbia? Aqui é o osso da tíbia, tá? Estão reparando aqui onde está o BP8, o BP9, aqui tem um osso. Quando você passa a mão assim no osso, você vai sentir tipo um L, um assim, ó. Quando você passa a mão no osso assim, ó, você vai passando a mão no osso assim, ó. Quando o seu dedo não passa mais, é o BP9, ele fica atrás do osso. Aqui na foto está errado. Esses pontos estão errados. Ele fica ao lado do osso, ele não fica em cima do osso. O osso não dá para você. É a sua canela aqui, tá? Não dá para você colocar agulha no osso. Ele fica atrás do osso, tá? Então, onde está essa linha aqui, ó? Se você reparar nessa linha que está marcando os 3 cum aqui que está mostrando, essa linha, quando tem a parte de cima da linha, é onde é o BP9, onde você passa o osso e trava, entendeu? Entenderam? Explicação, pessoal? Ou vocês estão tudo Sim. dormindo? Não, então não. O Atlas mostra bem da forma que você falou mesmo. É onde está a marcação do pum. Essa foto aqui eu peguei na internet, tá? Mas para vocês saberem, entendeu? Mas ele fica atrás do osso, tá? Por isso que o da Edneia é bom, porque o da Edneia mostra direitinho. Como que a gente sabe se um Atlas está certo ou errado? Esse tipo de ponto e o P7. Porque o P7, ele não é aqui, ó, nas costas da mão. Ele não é aqui nas costas da mão. Ele é aqui em cima. Então, se o Atlas está mostrando aqui, porque ele foi certo. Normalmente o pessoal ensina nas costas da mão. Ou embaixo. Aqui pulmão, aqui embaixo. Eles ensinam aqui, ó. Bem aqui, ó, embaixo. Eles não ensinam aqui em cima. E o P7 está num buraco entre os ossos em cima do rádio. Tá? Vamos seguindo, pessoal. Ok. Regula o baço, resolve a umidade, abre a via das águas, beneficia o aquecedor inferior e beneficia a micção. Isso ações literárias. Agora, continuando, distensão abdominal, indigestão eólica abdominal, diarreia, disenteria, edema, oligúria, assiste dor geniturinária, micção noturna, menstruação irregular, dor na perna e joelho, furunculose na coxa medieval,
medial. Dor no cotovelo. Sandro, fecha o microfone só, tá? Por favor. Dor no cotovelo, pouco apetite, inchaço nas pernas, dificuldade urinária, enurese, micção dolorida, síndrome de Bi nas pernas, umidade no aquecedor inferior, problema de próstata. Indicação e experiência, ponto mar. Esse é o ponto mar, tá? Ponto mar trata o órgão, energia de fora para dentro. Então, ele é um ponto auspicioso para se tonificar, tá? Mas é um ponto específico para tirar edema. Então, a gente ceda. Lembre-se de uma coisa, ele vai tirar edema, tá? Precisamos identificar se o edema é por insuficiência ou é por excesso. Se for por excesso, nós sedamos. Se for por insuficiência, nós tonificamos, tá? Como que nós sabemos que o edema é por excesso? Uma das coisas é, por exemplo, se a pessoa está tendo prolapso. Se a pessoa está tendo hemorroida, está tendo algum órgão caído, alguma coisa nesse sentido, ou ela está muito pálida, ou ela está tendo algum problema que você repara que, por exemplo, a pessoa está com deficiência, daí você tonifica, entendeu? Na pior das hipóteses, você regula, tá? Se você não identificar nada, se não souber de nada, não tiver nenhum sintoma, esse negócio, você regula, tá? Porque você vai usar outros pontos em combinação que vai ajudar a retirar a mucosidade, o excesso, esse negócio. Agora, nós entramos no que nossa família é diferencial. Nenhuma outra família, é muito difícil achar isso. Eu não achei aqui no Brasil isso. É as combinações de tratamentos. Por quê? Porque eu estou ensinando a vocês a caminharem. Muitas escolas vai te mostrar o livro do quê? Do Maciossa, de outros mestres, esse negócio. Eu também mostro. Como assim? Aqui, ó, indicações literárias. Então, às vezes, aparece até repetido uma coisa ou outra. É por quê? Porque eu peguei de 2, 3 livros e coloquei aqui. É o que o livro fala. Só que indicação e experiência é o que a faculdade fala pra gente, é o que o mestre fala pra gente. Tá? E quando entra nessas teorias de combinações de tratamento, são teorias que foram testadas na faculdade. Não é um livro falando, é um mestre de, por exemplo, o que a gente vê muito assim, um chinês médico falando assim, não, minha teoria é essa que eu usei a minha vida inteira no meu consultório, funciona. Daí ele monta um livro e todo mundo fala, o mestre Chung Gaolin lá, ele usou na vida dele, aquilo lá é verdade. Não é isso. Todas as coisas que eu estou te falando tem um método científico de teste. Como assim? É testado em 30 mil pessoas durante 2 ou 3 anos, e se acima de 87, 85% estiver resolvendo aquele problema específico, aplica para todos os hospitais. Então, essa é a forma científica que a China faz para tudo. Inclusive as vacinas, que a Covid, a Coronavac, né, que a gente tomou, ela foi testada na China dessa forma, entendeu? Não é feito efeito placebo. Como assim? Naquela pessoa, no Ocidente, a gente tem a parte placebo. Como assim? Nós pegamos 100 pessoas, 50 pessoas nós damos placebo e 50 pessoas nós damos o remédio. E depois eles fazem uma média ponderada de cada situação daquelas pessoas e fazem um comparativo das duas campanhas de pesquisas. No Oriente não funciona dessa forma. Eles acham improcedente. Eles fazem o quê? Eles fazem um tratamento em 100% das pessoas e no maior número possível de pessoas. Por isso que eles fazem no mínimo em 30 mil pessoas, não em 100 pessoas. Aqui, se você olhar, por exemplo, muitos dos testes que é usado aqui em nós, faz em 100, 200 pessoas, no máximo de teste muito bem feito, 1.000 pessoas, certo? Lá não, é 30 mil pessoas. Tem que ter o teste no mínimo, entendeu? Até mais. Depende. Por exemplo, o teste da vacina, se eu não me engano, gente, foi uma cidade inteira, foi mais de 20 milhões de pessoas. Entendeu? Então, são situações assim, tá? A China é bem específico nisso. Tem coisa que
Eles têm que aprender com a gente. E tem coisa que nós precisamos aprender com eles, tá? Então, aqui a primeira síndrome de doenças dos órgãos. Como assim? O baço e pâncreas, ele é um órgão, tá? Quem é a víscera do baço e pâncreas? O estômago. Por quê? Porque ele é oco. Na teoria é isso, tá? Então, para a gente tratar o órgão, nós usamos a teoria dos irmãos gêmeos. Como assim? Nós usamos o ponto-fonte do baço pâncreas e o ponto-fonte do estômago. Então, é BP3 e E42, tá? Quando nós colocamos assim síndrome de órgãos, nós regulamos, tá, gente? Salvo se você vê realmente que tem uma deficiência ou excesso, daí deficiência ou excesso, daí você parte para esse pressuposto e usa a teoria de tonificar ou sedar. Mas normalmente nós regulamos quando é órgão e víscera. Agora a víscera. A víscera, no caso, é o estômago, entendeu? Então, todo problema crônico do estômago, aqui é tratamento do próprio órgão e víscera. Nós usamos ponto mar e ponto mar dos meridianos dos irmãos gêmeos. Então, a gente usa o E36 e o BP9 que aprendemos. Por sinal, são muito próximos. Se você reparar. Aqui explicando o rodízio, tá? Então, por exemplo, nós temos o baço e pâncreas, que ele é taim, que ele é irmão gêmeo do pulmão, tá? Então, a doença dos primos, né? Nossa família também resolve o problema dos primos. Como assim? Quando o baço e pâncreas ataca o pulmão, nós usamos BP3 e P5. Por exemplo, o baço pâncreas normalmente ataca diarreia e ataca o pulmão, dá falta de ar, por exemplo, ou uma tosse, tá? Caso de pulmão ataca o baço pâncreas, por exemplo, a gente usa P9 e BP9, tá? Secura do pulmão vai gerar uma alergia e desce para o baço pâncreas, causando edema, tá? Um exemplo estrúxulo para vocês entenderem como se encaixa, tá? Então a gente tem que sempre entender qual que é a origem para a gente fazer para o sintoma acabar, tá? No caso dos primos. Agora, aqui é o ponto conexão, é o BP4. Como que a gente encontra o BP4? Primeiro a gente acha o BP3, tá? Daí a gente segue a falange, que é um ossinho, tá? Você vai seguir o ossinho. Na cabeça do ossinho, certo? Você segura e é no meio, entre o BP3 e a cabeça do osso, tá? Então, você vai ter por exemplo, conta aqui que é o meu dedo. Aqui é o BP3. Daí você vai seguindo até a cabeça do osso. Beleza, daí você tem o BP3. No meio é o BP4. Entenderam? É assim que encontra. Se tiver dúvida, marca esse ponto. Daí no dia da aula prática vai mostrar como acho, tá? Mas tem que levar o mapa e o coisa para ela ajudar. Entendeu? Porque ninguém adivinha. Aquilo que eu falo, são muitos pontos no nosso corpo. Tirando os pontos extras e tirando ainda mais os pontos de microsistemas. Então é muito ponto. Então você tem que olhar mapa, você tem que entender os 5 elementos, você tem que entender o diagnóstico. Com o diagnóstico, você saber o que cada meridiano faz, você entendeu a teoria por trás do diagnóstico e de como você vai resolver o problema, daí você faz a sua pesquisa de quais pontos seriam melhores, tá? Mas claro, você vai fazer toda essa resolução e no final você pode utilizar dessa forma. Agulhar 90 graus, 1 polegada debaixo do osso. Ações literárias. Harmoniza o aquecedor médio, regula os intestinos, regula o vaso penetrador, Chonmai, acalma e abre os orifícios da mente, interrompe o sangramento e regula a menstruação. Continuando as indicações literárias.
gastralgia, distrepsia, inapetência, náusea, vômito, diarreia, distensão do estômago, intestino, eólica abdominal, colite crônica, inchaço no rosto, gota, metatargia, epilepsia, plenitude, distensão e dor epigástrica abdominal no tórax ou no tórax, constrição no esôfago, borburismo, alimento nas fezes, distúrbio maníaco-depressivo, ansiedade, insônia, inquietude mental, sangue nas fezes, hemorragia uterina, menstruação dolorida, menstruação irregular, retenção de placenta e lóquios, dor no calcanhar, entorpecimento nos pés, pés frios, dor no pé, fungo no dedo do pé. Ele é ponto de conexão, né? Da gente brincando, né? Pô, tem tanta coisa assim, só não traz marido e aqui até fungo no pé, né? Entendeu? Ponto conexão é para um ponto específico para tratar diarreia aguda, tá? Esse é um ponto, como se fala de, pode colocar como ponto extra, um ponto de, como chama? Um ponto, ai, meu pai fugiu agora. Esse é um ponto especial, tá? Guardem aí, tá? É um ponto que cai em prova. Ele ajuda para tratar a diarreia. No estômago nós temos também um. Alguém lembra dele? Olha na matéria e depois vocês me falam no WhatsApp. Então, aqui esse é o ponto para tirar diarreia aguda. Agora, síndrome de doença crônica. Como assim? Qualquer tipo de doença crônica no baço e pâncreas, como cirurgia no pâncreas ou no baço, pancreatite, diabetes avançado, nós usamos ponto-fonte e conexão, BP3 e BP4, tá? Do mesmo meridiano, tá? Doença crônica, mesmo meridiano. Agora, a doença é síndrome entre os próprios irmãos gêmeos. Não confunda, esse é dos irmãos gêmeos, tá? A gente tem que entender a doença primária e depois o secundário. Problema do baço pâncreas primeiro e depois ataca o estômago. Diarreia com cheiro forte, começou a ter vômito. Baço pâncreas, o ponto fonte, ponto conexão E40. Trata o problema primeiro do estômago e depois ataca o baço pâncreas. Ficou com gastrite e depois ficou com edema. Ponto fonte E42 e ponto conexão BP4. Aqui é só exemplo, tá? Pode ser outras coisas, tá? Sempre tem que entrar o primário e depois o secundário. Secundário normalmente é o sintoma, tá? O primário é a causa. Ó, meridiano do estômago, ponto conexão E40. Meridiano do estômago, ponto fonte E42. Aqui é para estar ajudando a vocês. Onde tá? Entendeu? F13. Ele é ponto alarme, tá? Como assim? Você apertando, ele fica normalmente, todo ponto alarme fica em cima do órgão e víscera. Se apertando ele, você pode fazer um diagnóstico também. Como assim? Se você apertar tiver fundo, ele está com deficiência. Se apertar tiver uma bolinha, ele está com excesso. Entendeu? Então a gente pode fazer um diagnóstico também. Como que a gente acha? A gente vai encontrar fica mais fácil. Você dobra o cotovelo. No final do cotovelo, você vai encontrar a costela flutuante. Ele fica entre as costelas 11 e 12 flutuante no meio, tá? Bem na ponta, tá? Agulha 45 graus para baixo, 1 polegada. Toma cuidado, senão você perfura o órgão. Então tem que respeitar a regra dos 45 graus, 1 polegada, tá? Ações literárias. Remove a estagnação da energia do fígado, harmoniza o fluxo de energia do baço e do estômago, tonifica o yang do baço. Indicações literárias. Borburismo, constipação, diarreia, má digestão, digestão abdominal e hipocôndrio, dor nas costelas, inchaços, eólica biliar, dor no lado do abdômen, borburismo e magreza. Indicações de experiência. É o ponto de alarme. Ele trata qualquer problema do próprio órgão, tá? Então, qualquer problema nós usamos ele, tá?
BP8, ponto de emergência. Ponto de emergência pode ser, por exemplo, uma hemorragia, pode ser, por exemplo, qualquer problema sério no órgão, qualquer problema que a gente precise resolver. Por exemplo, a pessoa está com o órgão caído, a pessoa está com hemorroida, então a gente usa o ponto de emergência, tá? Também, né? Então, como que a gente encontra? Primeiro a gente acha o BP9. Ele fica abaixo do BP9, 3 polegadas, 4 dedos. Fica mais fácil para você achar. Lembre-se, atrás do osso. Ele é na tíbia, tá? Atrás da tíbia. Ele não fica em cima do osso que nem na foto aí. Não dá para você colocar agulha. Ele fica atrás do osso, entendeu? 90 graus, 1 polegada. Aí tem carne. Ações literárias: harmoniza o baço, resolve a umidade, regula a energia, o sangue, regula o útero, remove a obstrução do canal, interrompe a dor, analgesia, interrompe o sangramento e hemorragia. Indicações literárias: distensão abdominal, dor abdominal, pouco apetite, menstruação irregular, menstruação dolorida, excessiva, massas abdominais em mulheres, Tianxia, sangue nas fezes. Indicação: experiência, ponto de emergência, trata a hemorragia. Energia do baço, tem algum problema, gera hemorragia. Mais comum, fluxo de menstruação vem com muita ou nunca vem. Tá? Então, o que acontece? Normalmente, eu coloco o BP8 quando a pessoa, por exemplo, a mulher não está menstruando, por exemplo. Fora os outros pontos que a gente pode colocar, a gente coloca, por exemplo, o BP8, a gente ceda o BP8 e ceda o ponto do fígado de emergência, tá? Ceda os dois. Normalmente, se você fizer isso ainda com eletroestimulação, se a mulher não está menstruando, depois de uns 2, 3 dias ela começa a menstruar, tá? Meu mestre sempre ensinava isso como um tiro e queda, né, para descer a menstruação da mulher. Lembre-se, assim, a mulher está 3, 4 meses, ela tem algum mioma, esse negócio, ela está uns 3, 4 meses sem menstruar. Então a gente usa esse tipo. Não é, por exemplo, a mulher menstruou semana passada, o mês menos de um mês, né? E você vai colocar ela, vai menstruar de novo. Não, tem um ciclo natural da pessoa. Depois de 30 dias ela menstrua. Um pouquinho menos, um pouquinho mais, ela menstrua. Se ela, por exemplo, 2, 3 meses ela não está menstruando, daí você faz esse conjunto com post-emergência do fígado, sedando ou com eletroestimulação, ela vai menstruar, tá? Aqui é o resumo, tá, dos pontos: Poço, Riacho, Lagoa, Rio e Mar. Ponto fonte, conexão, alarme, emergência. Aqui é síndrome dos órgãos, síndrome das vísceras, síndrome dos primos, síndrome das doenças crônicas, os irmãos gêmeos, tá? Aqui é o resumo. Por que eu crio esse resumo para vocês? Porque na apostila você pode também imprimir separado isso daqui e colocar numa apostilinha separada para você ter, como se fala, uma colinha, entendeu? Não precisando ter uma apostila inteira do órgão em vista. Então, por exemplo, de cada 12 meridianos, você pode montar isso. Então, isso aqui cabe o quê? Deixa eu ver. Numa folhinha sulfite. Então, por exemplo, você vai ter 12 páginas guardadas assim, para você, por exemplo, eu preciso disso, disso, daí você já olha, entendeu? Para te ajudar a fazer a coisa. Eu já criei dessa forma para ajudar vocês, entendeu? Claro, você pode complementar, por exemplo, mais para frente eu vou ensinar para vocês. Quando tiver para o final, vocês vão ver também, eu vou colocar o ponto Chu e o ponto da bexiga. Então você pode, na doença crônica, fazer frente e verso na pessoa. Aqui é frente, né? O verso que eu falo é na parte de trás, né? Nos pontos. Aqui a gente usa para o ponto alarme, né? Nós usamos na parte da frente. Esses são os pontos mus, né? Pela linguagem chinesa, é ponto mu, ponto de alarme. Só que nós temos os pontos de alarme nas costas, que são os pontos chus, entendeu? Então vocês vão aprender isso mais para frente. Aonde eu vou aprender isso? No meridiano da bexiga, tá? O meridiano da bexiga é melhor não faltar, que é o maior meridiano do corpo humano. Tem mais de 60 pontos.
Agora, nós vamos entrar nos pontos especiais. Como assim? Os pontos, a gente já viu já os novos pontos que são primordiais, alguns pontos que são pontos especiais, né, para vocês anotarem. Agora fugiu o nome que eu tinha dado, né? Ponto coringa. Os pontos coringas, né, que eu mostrei para vocês. Agora nós entramos em alguns pontos especiais que nós temos, entendeu? E talvez apareça um novo ponto coringa, né? Então, falando dos pontos chus, essa foto que eu peguei dessa coluna é muito difícil. O Leandro Garcia fez isso daí e é muito 10, entendeu? Muito 10 para a gente entender como funciona. Nós temos o ponto chu do pâncreas. Ele não tem nome, tá? Ele é ponto chu do próprio pâncreas. Ele fica entre a torácica 8 e a torácica 9, tá? Ele fica bem aqui, ó. Ele chama Ishu, ele não tem nome. Se você reparar, em cima tem B17, que é o ponto da bexiga, embaixo B18, que é do fígado, né? Ele no meio, ele chama Ishu. Shu é o ponto Shu, né? I é pâncreas, entendeu? O que ele faz? Você vai colocar 45 graus para dentro da coluna. Respeite isso. Na coluna tem vários órgãos, inclusive o pulmão. Você pode perfurar. Então aqui você vai colocar 45 graus a ponta para a coluna, tá? 1 polegada. Ele é o ponto que regula a insulina no nosso corpo, específico para diabetes. Nós usamos em conjunto com o BP6, que é outro ponto. O BP6 que a gente vai falar, ele é um ponto coringa, tá? Usando o ponto chu de diagnóstico e tratamento. Aqui eu repetindo para você, como assim? Você identificando esses pontos nas costas, como eles são difíceis de encontrar, nós marcamos com canetão nas costas. Então, primeiro a gente mapeia, você vai perder tempo de encontrar eles, por isso que é difícil fazer o diagnóstico nas costas, tá? Mas você tem que aprender isso, porque um dia você vai precisar. BP6, ele é um ponto coringa. Ele chama Sanin Chao. Ele passa 3 meridianos in nele, tá? Cruza no BP6, tá? É um ponto auspicioso para a mulher, tá? Porque a mulher é in, entendeu? Assim como o E36 é um ponto auspicioso para o homem, porque ele é um ponto yang, entendeu? O E36. Então, o E36 também é um ponto coringa. O BP6, ele é o ponto coringa. Ele fica 3 polegadas ou 4 polegadas acima do manéolo, tá? Que é o do tornozelo, tá? Na parte de dentro. Agulha 90 graus, 1 polegada. Ações literárias. Fortalece o baço, resolve a umidade, estimula a função do fígado, suaviza o fluxo de energia do fígado, tonifica o rim, nutre o sangue e o yin, beneficia a micção, regula o útero, menstruação, move o sangue, elimina a êxtase, esfria o sangue, interrompedora, analgesia, acalma a mente, tá? Indicações, continuando, indicações literárias, distúrbio do estômago, pâncreas, distensão epigástrica, indigestão, falta de apetite, burburismo e diarreia, distúrbio nos órgãos genitais, menorragia, menorreia, menstruação irregular, impotência, orquite, dor no pênis, aspermia, infecção urogenital, dor ou artrite na perna, inchaço na perna, deficiência do baço e estômago, sensação de peso, edema, plenitude de distensão abdominal, abdômen frio, dor umbilical, tontura, visão turva, tinido, menstruação irregular, infertilidade, menstruação excessiva, dolorida, retenção de lóquios e feto, morto, massas abdominais. Quando fala massas abdominais, quer dizer Gensha. Gensha é endometriose, tá, gente? Só que aqui a tradução eles colocam massas abdominais em mulheres, tá? Micção difícil, enurese, urina turva. Continuando, ele tem bastante coisa de literário, né?
emissões seminais, impotência, hiperatividade sexual e testículos contraídos, palpitação, insônia, deficiência da vesícula biliar, timidez e irritabilidade, fezes amolecidas, hemorragia, dor nos intestinos e útero, secreção vaginal, umidade no aquecedor inferior, sudorese noturna, sensação de calor, boca seca, disfunções na próstata. O ponto passa de 3, aqui ó, ponto experiência, o ponto que passa 3 meridiano in. Muito bom para diabetes, ponto bom para a mulher, prolapso de órgãos, a gente usa a moxa. Lembrando que ele é muito bom para o baço e pâncreas, então a gente usa ele, tá? Vamos continuar. Pessoal, agora a gente vai estar mostrando para vocês uma receitinha para diabetes. Cuidado com essa receita do quiabo. Por quê? Porque ele tem... ele pode provocar pedra no rim, tá? Vamos lá para o informativo nutricional. O quiabo pode não ser o vegetal mais convencional do jardim, mas seu rico teor em vitamina, minerais, incluindo vitamina A, B, C, E e K, cálcio, ferro, magnésio, potássio e zinco. Além de, o quiabo contém altos níveis de fibra mucilaginosa. É o que o pessoal não gosta. Como a gente vai fazer a receita do quiabo? Olha a foto. Você vai pegar 2 quiabos, 2 só. Você vai lavar bem, tá? Lavou bem. Você vai cortar as 2 pontas, tá? E você vai picar ele até caber no copo. Aqui ele colocou grosso, né? Mas pode ser a metade disso, entendeu? Você vai encher de água, mais ou menos 300 ml. Você vai tampar e vai deixar de um dia para outro. No outro dia, você vai tomar. Você vai fazer isso sempre de manhã, deixa de noite. Daí você, no outro dia, você destampa e toma esse líquido amanhã, tá? Vai fazer 3 meses e já controla o diabetes. Só que assim, ele tem um efeito colateral. Uma coisa que você precisa se preocupar com o quiabo é seu alto índice de oxalatos. É o oxalato. O oxalato pode causar problema nos rins e na vesícula. Como oxalatos tem vínculo com pedras existentes, pode também levá-los a crescer mais ainda pedras que tem na vesícula e no rim. Fritar quiabo também pode conter perigosamente alto nível de ingestão de colesterol por o dia. Por isso, cozinhá-lo em outras maneiras é sábio, né? O pessoal faz frango quiabo, né? Se você quiser manter o bom equilíbrio do colesterol e o bem no corpo, além dessas considerações, desfrute do quiabo. Pessoal, eu passei o quiabo como uma receitinha, mas a bardana que eu passei para vocês, ela substitui o quiabo e resolve um monte de problema no corpo, tá? Mas tem gente que gosta de um quiabinho, né? Então, eu passei uma receitinha. Meridiano do baço pâncreas, BP10, tá? O BP10 é outro ponto coringa, chama Xuehai, mar de sangue. 2 polegadas acima da borda superior da patela. Cuidado para você encontrar o BP10. Por quê? É 2 polegadas, porque senão você vai achar um ponto que ele é um ponto extra, que ele chama enxame, que é um ponto para alergia. Então tome cuidado, porque muita gente eles confundem o BP10 com esse ponto de enxame e coloca, por exemplo, aqui que você vai ver na ação literária, que ele resolve alergia. E ele não é para alergia, ele é, como se fala, para sangue, tá? 2 polegadas, ele fica, como se fala, na lateral mesmo, tá? 90 graus, 1 polegada. Ações literárias: fria o sangue, revigora o sangue, elimina êxtase, interrompe o sangramento, regula a menstruação, nutre o sangue e controla a rebelião de energia. Indicações literárias: urticária, eczema. Ó,
urticária, eczema, que eles colocam. Por quê? Porque eles, sem querer, eles pegam aquele ponto extra, que é o enxame, que é de alergia, que ele fica bem colado no BP10. Então tem que tomar cuidado, tá? Para você pegar esse ponto BP10 e não o ponto extra. Erisipela, herpes zoster, feridas quentes, úlcera, purido nos órgãos genitais, acne, furúnculo, menstruação irregular, dolorosa, amenorreia, sangramento uterino repetindo pós-parto. Indicação e experiência, ponto especial para todo problema no sangue. Por exemplo, hemorragia, colesterol alto, plaquetas baixas, prolapso do órgão, etc. Todo tipo de problema do sangue, a gente usa BP10, ele é um ponto coringa. É outro ponto coringa aqui. Beleza. Conseguimos chegar no baço pâncreas tudo. Deixa eu perguntar para vocês. Alguma dúvida, pessoal? Vocês estão dormindo? Nenhuma dúvida por enquanto. Não estou dormindo, Tranquilo. não. Tá aqui ativo. De boa. Eu tô quase. Tá quase dormindo? O Edivaldo tá aí? O Edivaldo tá vivo? Eu tô na área. Você tinha sumido, Edivaldo. A Viviane tá aí. A Viviane, ó, saiu da cama, veio correndo pra falar, olha lá, o cara de sono. Tô Né, na Viviane? pista. Ou tá Tô andando sentadinha aí? aqui. O microfone não tá, Viviane. Tá fechado o microfone, não tô ouvindo. Tá fora o microfone. Tô aqui na Barra Funda. Oi, Kleber, tudo bom? Alguma dúvida, pessoal? Não, Tranquilo. É interessante. Entenderam quais são os pontos coringas aqui? Eu anotei 2, o BP6 e o BP10. Ligar agora, né? O BP3 Não. também é um coringa, não é? Não, o BP4, que é diarreia. Ah, é verdade. BP4. BP9. Certo? O que mais? BP5 e BP10. Não, ponto coringa é BP6. Tá. O BP6 coringa, BP10, BP9, BP4. Isso. Qual mais? Agora eu não lembro, eu fui falando, vocês não anotam, meu? Eu tô anotando. Ô. Viviane, você anotou? Qual que é o outro mais? BP10. Não tá É. funcionando o seu microfone. Kleber, anotou? Qual que é o outro mais? Pelo que eu anotei aqui, Ah, é o BP4, beleza. o BP4, BP6, Beleza. BP9 Beleza. e o BP10. Aê. Isso. Não tem mais nenhum outro. Eu Foi tenho 40. 13 aqui também. Mas aí não tá. Não. O que acontece? Não. Tô falando desse meridiano, baço pâncreas, porque aqui, ó, o E36 o E40 você tá entendendo? Então, tô falando do baço pâncreas só. E o ponto Chu do pâncreas, ele também é um ponto, como se fala, é um ponto coringa. Que é para diabetes, né? Ponto Chu do pâncreas. É. Só que não precisa nem anotar agora esse, porque eu vou falar na bexiga, né? Na bexiga eu vou repetir ele, Ok. tá? Mas assim, você tenha no caderno, na última página, os pontos, porque depois no final do ano, quando terminar os meridianos, você me falar que, por exemplo, eu não sei quais são os pontos coringa, eu vou te falar ema. Cada um com seus problemas, porque toda aula eu tô cobrando vocês. É o mínimo que eu posso falar para vocês anotarem, gente. Eu tô anotando. E se vocês não anotarem o mínimo possível, depois não chorem. Entendeu? Tem Então, limite de recuperação depois. vai cair na prova, né? Daí vocês vão perder na prova, né? Deve se trubicar. Tá? Pessoal, beleza. Me desculpa por hoje. Deixa eu ver quem mandou na conversa aqui. A Viviane. O E40 é Viviane. Mas ele é do meridiano do estômago. Tô falando do baço e pâncreas. Entendeu? Que é o BP9, BP4. Qual que é o outro? O BP6, o BP10.
Não lembro se tem outro, tem que olhar como se fala na apostila, entendeu? Que tem se tem alguma característica dele especial. O ponto Chu do pâncreas, normalmente quando tem uma característica especial que a gente usa ele, a gente coloca ele como ponto coringa, entendeu? Porque ele é especial. Eu tenho anotado todos os meus aqui. Eu tenho até mais, né? Eu tenho até mais, porque no dia a dia a gente vai vendo, esse ponto, puta, ele me quebra o galho para isso. Aquele ponto me quebra o galho. Daí eu anoto ele como ponto coringa, entendeu? Quando vocês entrarem, vai ter do ponto do fígado, da vesícula biliar. Então, tudo isso, certo? O BP10, aquilo que eu falei, ele é muito importante para vocês entenderem, porque ele é para o sangue. Quando a gente, um pouquinho para trás dele, 1 polegada, se eu não me engano, eu não lembro de cabeça, tem um ponto extra, que é o ponto que chama enxame, né? Na verdade, ele fala, não é enxame, é ninho de insetos, a tradução. Mas isso nos pontos extras, na aula de pontos extras, eu vou falar para vocês. Ele é para alergia. Por isso que aparece aí lições, nas ações literárias que eu coloquei, quando eu falei para vocês desde o começo, ações literárias, eu peguei de 3 livros, né? Para vocês verem lá. Isso daí é para... Daí vocês vão ver que o pessoal errou na época, porque estava errando, colocando um ponto errado. Entendeu? Por quê? Porque lembre-se que um ponto ele tem 1 centímetro de raio em volta dele. Então você tem que acertar bem no centro dele para você conseguir ter 100% da força daquele ponto. Mas se a pessoa pega um pouquinho para o lado, pega ainda aquele ponto. E o outro ponto é 1 polegada, é quase 1 centímetro, entendeu? É mais de 1 centímetro um pouco, né? Que é um dedão, né? 1 polegada. Então ele fica um pouquinho para o lado. Então as pessoas se confundem. Entendeu? Então, eles, em vez de colocar no BP10, que é ponto de sangue, colocam no ponto de alergia. Por isso que resolve, por exemplo, Epizoster, resolve como... Epizoster tem não vamos comparar Epizoster. Vamos falar, por exemplo, que ele colocou urticária, isso é reação alérgica. Entendeu? Então, são coisas assim. Só que urticária é uma reação alérgica da pele que envolve o fígado, que envolve o pulmão. Tudo que é alergia envolve fígado e pulmão. Pode ser respiratória, como pode ser, como se fala, quando envolve alergia de estômago, envolve estômago, né? Como assim? De comida. Eu sou alérgico a algum tipo de comida. Daí envolve fígado e estômago. Quando é, por exemplo, pele ou respiratório, envolve o pulmão, porque pulmão é pele, certo? Pele e pelos. Entendeu? Cabelo não. Pele, pelos é pulmão. Tá? E respiratório. Então envolve fígado e pulmão, alergia. Tá? Então, para vocês entenderem mais ou menos. Então vamos lá. Edivaldo, depois eu passo aí a gravação para vocês entenderem direitinho, né? Eu vou subir lá no YouTube e passo o link da gravação para você ver direito, porque você você está em viagem, né, tudo. Outra coisa, daí você assiste de novo e faz a prova, tá? Daí quando você chegar em casa mais tarde, no final do dia, eu vou deixar hoje para vocês até meia-noite para vocês fazerem a prova e acho que é isso, né? E daí passo também os vídeos, né? O que é o vídeo, por exemplo, do trajeto do meridiano. Então, se inscreve lá naquele canal que eu coloquei e vocês guardam, toda vez que vocês precisam saber onde que é o trajeto do meridiano, estuda. E daí eu passo também o link da aula prática, de como achar esses pontos, entendeu? De como achar esses pontos do baço e pâncreas. Que eu peguei o quê? Peguei o Marlon e a gente foi colocando agulha nos pontos do baço e pâncreas que a gente fala em aula, tá? Para quê? Para ajudar vocês a estarem podendo praticar em casa. Porque a gente tem o quê? A gente tem a aula, tá tendo aula teórica, mas como que vocês vão achar esse ponto, esse negócio? Daí eu mostro na prática lá, naquele vídeo, para ajudar vocês para fazerem. E depois a gente marca a aula prática, depois que terminar mais uma gama de coisas, vocês vão para a aula prática. E, por favor, não percam a aula prática, que é considerado como nota prática, tá, pessoal? Se faltarem,
Em aula prática, vocês podem repetir, tá? Tome cuidado, entendeu? São pouco. Aqui, na aula nossa aqui, vocês podem repetir também por falta. Então, você tem um número certo de aulas que vocês podem faltar. Ah, mas eu justifiquei, daí tudo bem. Daí a gente avisa com antecedência, eu tive que viajar por causa, eu tive pessoas com doente, eu tive não sei o quê. A gente tudo tem como justificar para a faculdade, tá? Tô em viagem, mas assim, eu tô indo sair para viajar para tirar férias, eu tô indo para passear, desculpa. Você perdeu a aula, entendeu? Não, são coisas assim, tá? Por isso que a gente dá férias, a gente coloca férias para vocês terem férias. Agora em julho não vai ter aula, tá? A aula vai ser em agosto. Julho é férias, tá bom, pessoal? Entenderam? Sandro, Kleber, Beleza. Orlando, Edivaldo, todo mundo, Sim, Viviane, senhor. todo mundo entenderam? Beleza. Beleza. Tá. Sim, Então, senhor. beleza, pessoal, a gente vai encerrar por aqui. Me perdoem, por exemplo, coisa. Eu já vou colocar também a apostila de agosto para vocês já baixarem, tá? Tá. Daí eu já deixo Maravilha. já hoje mesmo a apostila de agosto para vocês baixarem. Eu vou pegar esse vídeo, como eu vou passar para o Edivaldo, eu coloco lá no link no site, vai estar como ausente, tá? O gatinho já tá dormindo aqui. Ela fica tudo passeando. Deixa eu pegar o gatinho para nenê ver. Gatinho, vem cá, Mia, vem ver. Vem cá, vem. Oi, gostosuria. Ó o gatinho. Ó o gatinho. Ó o gatinho. Ah. Meu. O gatinho dando aula. Então, beleza, pessoal. Bom final de semana, tá? Boas férias para vocês de julho. Se comportem. Agora, pessoal, a gente entrou no inverno. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. No outono é pulmão. Quando a pessoa, normalmente, a gente vê criança, a gente vê velho, tudo indo no outono no hospital para tomar inalação. Por quê? Porque é pulmão o outono. Só que o pulmão, ele é mãe do rim. Agora nós entramos no inverno. Inverno é rim. Então você vai ver o quê? Todo problema que o pulmão tinha, ele cai em cima do rim. Como assim? Pode ter pneumonia, pode ter problema, essa época é problema lombar, é muito grande problema lombar, de dor, problema no joelho, pode ter queda de cabelo, problema de vitamina, energia no corpo. Essa época vai acontecer esse tipo de problemas. Então, tomem cuidado e tentem, como se fala, se você perceber alguma pessoa mais velha, você começa a baquear, começar a ter uma gripe, sopa dos 5 elementos. A sopa dos 5 elementos, ela é um coringa para vocês. Por quê? Porque, vou dar um exemplo, vocês precisam de um remédio para estar melhorando do pulmão. Então você vai usar, por exemplo, Lizzie, para melhorar o rim para o pulmão. Beleza, é um remédio. Uma pessoa tem problema de energia indo do rim. Então tem que tomar o Li Wei Huanji. Beleza. Daí ela está com problema do fígado. Daí tem que tomar o Langdam. Beleza. Você já viu que são aí uns 4 remédios que eu falei para vocês, os 3, 4 remédios, certo? Cada remédio dele a cada 15 dias, desses remédios, pessoal, cada 15 dias, cada 9 dias desse remédio, se você for comprar o bom, que é da Taimin, vocês vão gastar R$130. Então, são 4 remédios. Vai dar que sejam uns R$400 a cada 9 dias. Então, gente, ou isso, você vai ter que fazer acupuntura, esse negócio. O mais barato que você fazer para ajudar fora a acupuntura, eu não tenho como fazer acupuntura, é a sopa. Então a pessoa não precisa tomar direto. Como assim direto? Tomar, por exemplo, seria certo, né, para fortalecer sempre. Mas ela, por exemplo, agora no inverno, ela já tô vendo que tá pegando uma pneumonia ele. Taca ali a sopa para passar o inverno. Então, por exemplo, durante um mês, uns 15 dias, dá sopa.
Depois dos 15 dias, você sentiu que a pessoa está melhor, dá umas 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana. Vai resolver e vai passar. Você está entendendo? Então, a sopa, ela é um antibiótico natural. Ela vai ajudar você internamente. Se a pessoa está tendo, por exemplo, a diabetes alta, faz o chá da diabetes. Está tomando a sopa, a própria sopa vai regular, certo? Mas o chá da diabetes, que é o da Bardana, vai ajudar ainda mais. E controla, porque vai baixar bastante. Daí você vai reduzindo esse chá para uma coisa. Depois a pessoa passou uns 8 meses tomando chá e você vê que está regulada a diabetes dela, você pode cortar o chá e ela pode tomar em cápsula. Daí você pode mandar fazer em farmácia de manipulação a Bardana em cápsula. Eu já fazia, eu fiz isso com uma amiga minha, uma amiga da família, ela tinha diabetes dela 400, 450, esse negócio. Então, durante um ano quase, ela tomou chá e regulou a diabetes dela. O que aconteceu? Depois de 6 meses já estava melhor. Depois de um ano, continuou tomando, 6 meses mais, a diabetes dela ficou estável. Daí eu falei para ela, não, você vai fazer agora, pode tomar cápsula. Nunca mais ela teve diabetes. Ela toma 1 grama 2 vezes ao dia, certo? Uma de manhã, uma de noite. Não tem mais diabetes. E o médico não sabe porque parou a diabetes dela. Ela já tinha anos de diabetes, entendeu? Quando a pessoa, isso é tipo 2. Quando a pessoa tem tipo 1, é mais complicado. Ajuda a regular a diabetes. Eu tenho uma aluna que tem tipo 1 e o normal dela é 550 de diabetes. E ela conseguiu regular a diabetes dela, só que ela não tem como parar. Então ela, de cápsula, depois que ela regulou, depois de um tempo, ela começou a tomar 3 vezes ao dia uma cápsula de 1 grama. Daí quando começa ela perceber que já chegou no 200, ela volta com chá. Entendeu? Daí ela passa uns 2 meses tomando chá. Daí depois ela volta para coisa. É assim a vida dela pro resto da vida. Entendeu? Mas quem tem tipo 2 pode conseguir a cura. Tem casos que pode chegar 1 vez por dia tomando um comprimido de Bardana. Daí chega caso, ela passou férias e não aumentou a diabetes dela, mesmo ela não tomando nenhuma. Entendeu? Então é assim, pessoal. Mas obrigado, pessoal, por tudo. Então, bom final de semana. Eu vou passar tudo lá pelo, como chama, no WhatsApp, no WhatsApp as coisas, tá? Tá. Tchau, pessoal. Ô, professor, Tchau, Edivaldo. Boa viagem. Oi, Sandro. Fala. pessoal, faz a gentileza para mim. Passa. Eu vi que a receita da sopa lá, para mim, para o meu entendimento, ela não está tão clara. As instruções de como fazer e de como manter. Você podia mandar para a gente lá no Zap? Espera um pouco só. Por favor. Deixa eu ver uma coisa. Espera só um pouquinho só. Eu adoro sopa. Eu tomaria todos os dias. Mesmo adorando sopa, não pode colocar nenhum condimento, viu? Não pode colocar nenhum condimento. Sem problema. Respeita, como chama? É por isso que eu estou perguntando mesmo. Quero saber, com mais clareza, as instruções de como preparar, a forma de preparar, né? E de como armazenar, né? Então, de forma um pouco mais detalhada. Eu vou passar para vocês a sopa e o chá da folha do nabo lá. Isso. Já passei lá. Única coisa para vocês entenderem, a Bardana, você vai filetar, você vai pegar o quê? Você não pode lavar a Bardana inteira. Você vai pegar o pedaço que você vai usar, você corta ele, e o resto da Bardana você coloca num saco plástico, fecha e coloca na geladeira. Não pode estar solta, senão ela seca na geladeira. Esse pedaço que você pegou, nem lavar. Esse pedaço que você pegou da Bardana, daí você lava com cuidado para tirar a terra, certo? Daí você fileta assim, em diagonal, certo? Fileta esse pedaço. Vai dar uns 8 pedaços, mais ou menos. Daí você coloca dentro da garrafa térmica, entendeu? Despeja água fervente, tampa, dá uma chacoalhada, espera uns 40 minutos ela lá dentro. Daí depois você tira e vai tomando durante o dia. É assim que faz, tá? Legal. No começo é 1 litro, 1 litro e 200, né? São mais ou menos aquela garrafa de 1,5 litro, né?
Só que assim, vai chegar uma hora que ele vai baixar demais. Daí você vai fazer meia garrafa. Entendeu? Daí você toma durante o dia meia garrafa. Daí depois ficou regulado e tá tomando meia garrafa, tá dando regulado, daí passa por um tempo, uns 6 meses, tomando daquele jeito o chá. Depois de 6 meses, manteve a sua diabetes, daí você pode tomar um comprimido, tá? Para manter. Daí você fica medindo, né? Se ela sobe ou não, esse negócio, porque vai muito do psicológico da pessoa e alguma coisa de abuso que a pessoa tem. Então, pode ser que tenha uma recaída, entendeu? Mas não é simples. Às vezes a recaída é pouquinho só para cima, e daí volta, entendeu? Daí ela mede uns 2 dias, daí voltou. Como uma pessoa normal, entendeu? Por exemplo, se eu lascar o dia inteiro numa festa comendo doce, esse negócio, ela vai subir um pouquinho. Mas daí depois de algumas horas ela baixa de novo. Sim. Tá entendendo? É normal de qualquer pessoa sã, entendeu? Sim. Como o doce ingeriu o açúcar, vai subir, normal. É assim, entendeu? Mas tem que Metabolizou e tem que ter baixa. isso. Exatamente, tem que ter isso, certo? Tem que estar o organismo funcionando, o metabolismo corretamente. Caso não funciona, daí tem que fazer o uso do remédio para consertar, tá? Uhum. Mais alguma coisa, pessoal? Tranquilo. Não? Então tá bom. Então, bom domingo para todo mundo, boa viagem para o Edivaldo, e a gente vai se falando, tá? Maravilha. Tchau, Ok. gente. Um abraço a todos. Valeu. Abraço a todos, abraço. Abraço. Pessoal. Boas férias. Vocês também, viu? A todo mundo, Tchau, gente.